Bom, dando continuidade aqui ao nosso estudo, só que agora falando sobre as classificações de natureza constitutiva, né? Na primeira aula, eu lembro que eu fiz uma organização classificatória sobre essa parte, né? Lembra lá, forma, conteúdo, extensão, objetivo, finalidade, estabilidade ou alterabilidade. E para cada uma dessas classificações, eu lancei algumas perguntinhas, gatilhos, né? Gatilhos mentais, para que vocês, a partir de então, pudessem fazer as respectivas conexões lógicas, né? Então, quando eu falo de forma, eu quero saber como a norma se apresenta, como a norma constitucional se apresenta. Quando eu falo do conteúdo, por sua vez, eu quero saber sobre o que essas normas constitucionais versam, né? Quando eu falo de extensão, eu quero saber quais são os limites que essas normas têm. Objetivo ou finalidade, para que servem essas normas. Quando eu falo estabilidade ou alterabilidade, se a gente está falando de normas constitucionais ou simplesmente da Constituição, o que me importa saber é se elas podem ser alteradas, né? E lembrando que toda vez que eu falo de classificação constitucional de natureza constitutiva, eu estou falando da norma que está posta, da norma que já existe, da Constituição que já existe, diferente do pensamento lá do pré-constitutivo. As normas constitucionais ou a Constituição ali ainda não existe, né? Quando eu falo de classificação constitucional de natureza constitutiva, aí a norma já existe, né? Momento pelo qual a gente vai fazer uma análise sobre os termos que lá ou que nela estejam. Legal? Só para poder separar aqui os objetos, né? Os objetos de estudo. Então, vou fazer o fantasminha aqui, vou ficar de fantasminha, vou batizar e vou colocar o conteúdo aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, que a gente tem que trazer à tona, é a forma, falar sobre a forma, a classificação quanto à forma. Bom, a Constituição quanto à forma pode ser escrita e pode ser não escrita. Aí você pensa logo assim, né? Ronaldo, é muito difícil imaginar uma Constituição que não tenha sido escrita. Calma, calma. Porque não é porque está dizendo aqui que ela não é escrita que ela não tenha sido escrita. Mas para você entender isso aqui, primeiro a gente tem que trabalhar isso aqui, né? Uma Constituição escrita é aquela que foi elaborada, aquela que foi determinada em um único documento solene. Opa, peraí. Então, uma Constituição escrita é aquela que foi elaborada, que está num único doc solene? Exatamente. E aí, nesse momento, vamos utilizar da nossa massa cinzenta, do nosso cérebro, da lógica. Se eu estou falando único documento solene, então, quando existe uma solenidade, existe uma data. Quando existe uma data, então isso quer dizer que a Constituição, ela teve como modo de elaboração dogmático. Lembra lá do pré-constitutivo? Se cair isso na sua prova, pedindo esse tipo de relação entre classificações de natureza pré-constitutiva e constitutiva, né, especificamente sobre o modo de elaboração e a forma, eis aqui a solução para você. Então, toda vez que eu estiver falando de uma Constituição que foi escrita, ou seja, que foi escrita num único documento solene, se foi solene, então teve uma data. Se teve uma data, então foi quando, né, relacionando o modo de elaboração, quando ela nasceu, dogmaticamente. Então, ela está relacionada com o modo de elaboração dogmático. Então, a gente está falando de constituições dogmáticas. Olha que fantástico. Bom, se você sabe que a Constituição escrita é aquela que está num único documento solene, logo, por sua vez, uma Constituição escrita é aquela que não está num único documento solene. Não foi escrita num único documento solene, né? É uma Constituição que foi escrita em variados documentos.
em outros documentos, se ela foi escrita em outros documentos, em documentos esparsos, aí você raciocina comigo. Pô, então uma Constituição que não teve data de nascimento. Ela não foi elaborada imediatamente como a dogmática. Então, se ela não foi elaborada dogmaticamente como a dogmática, então houve um processo de evolução. Se houve um processo de evolução, então nós estamos falando das constituições históricas. Então, é uma Constituição que não está num único documento, num único doc, mas que está escrita em outros documentos, tá? Ela está escrita, sim, em outros documentos, mas não num único documento solene com data de nascimento, né, que representa a Constituição. Ela está escrita em documentos variados. Escrita em docs variados. É a chamada Constituição consuetudinária, costumeira. Ela normalmente vai se encontrar em documentos esparsos e jurisprudências. Legal? Bacana? Então vou colocar aqui. Está para o modo de elaboração histórica. Vocês me perdoem um pouco o teclado, porque parece que estou escrevendo um pouco errado, mas não é porque o teclado está ruim mesmo, está horroroso. Mas eu vou dar um jeito nisso. Vamos lá. Bom, se a gente já discutiu sobre a forma, vamos agora tratar do conteúdo, né? Conteúdo, Ronaldo. Qual é a pergunta mágica? Sobre o que versam essas normas constitucionais. Então vamos lá. Conteúdo. É importante eu saber se uma norma constitucional ou se as normas constitucionais elas são de natureza material ou formal. Ué, Ronaldo, o que é uma norma constitucional material? O que é uma Constituição material? Uma Constituição material é aquela que trata tipicamente de matéria, de conteúdo constitucional. Imagine só, o que uma Constituição deve ter para coexistir no universo jurídico constitucional? Ela tem que tratar sobre a liberdade das pessoas? Sim, claro. Sobre a organização do Estado? Sim. Sobre a organização dos poderes? Sim. Então, eis aí conteúdo tipicamente constitucional. Então, vou colocar aqui, conteúdo tipicamente constitucional. Aí você vai colocar, do lado DGFs, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, poderes, ok? Tá, isso aqui é um conteúdo tipicamente constitucional. Agora, quando eu falo de Constituição formal, nesse momento eu estou falando que a Constituição não trata apenas de matéria tipicamente constitucional. Ela vai tratar de outras coisas mais, Vai tecer comentários sobre a previdência social, vai tratar sobre assistência, sobre comunicação, sobre família, ordem social. Estou dando um exemplo da nossa aqui, Então, quando eu falo que a Constituição é formal, ela não trata apenas de conteúdo tipicamente constitucional. Eu já dei o exemplo aí. Dá uma olhada na ordem social. Ordem social da nossa Constituição. Bacana? Show de bola, show. Que eu fico feliz porque a gente está estudando isso aqui de uma forma tão lógica, tão bacana. A gente está separando o joio do trigo, a gente está colocando cada coisa no seu lugar.
Estudar dessa forma é muito melhor, né, do que ficar decorando isso aqui e de repente cai uma pergunta contextualizada na hora da prova e você não vai saber responder. Né? O que importa agora a gente saber é saber sobre a extensão, né, das normas constitucionais ou extensão da Constituição em si. Né? Deixa eu só separar um negócio aqui em cima, pronto. Bom, quando eu falo de extensão, qual é a perguntinha mágica, gente? Qual é a perguntinha mágica? Quais são os limites das normas constitucionais? Elas se estendem falando sobre algo ou elas se limitam apenas a falar de forma resumida? Quando elas tratam de assuntos nos mínimos detalhes, a gente chama de Constituição analítica ou prolixa, tá bom? Se cair na sua prova, as normas prolixas constitucionais ou a Constituição prolixa é aquela que trata dos assuntos nos seus mínimos detalhes, você vai colocar mínimos detalhes, vai estar certo. Detalhes bacanas, bacana. Mínimos detalhes, pronto. Ao passo que quando eu falo de uma Constituição sintética, obviamente eu estou falando de uma Constituição resumida, né? Resumida. Ela vai tratar de uma forma concisa das matérias constitucionais, não vai tecer detalhes de uma forma bem esmiuçada como na analítica assim o faz, tá bom? Como na analítica está aqui, tá bom? Tá fácil, não tá? Não tá difícil, não. Aí vem objetivos ou finalidade. Quando eu trato dos objetivos da finalidade, eu preciso saber se a Constituição ela possui normas de natureza garantista, se ela possui normas de natureza dirigente ou se ela é simplesmente balanço. Vamos lá, norma ou Constituição garantista, se ela é uma norma ou se ela é uma Constituição dirigente ou se ela é uma Constituição balanço. Uma Constituição balanço vamos começar pela garantista, né? Uma Constituição garantista ou Constituição garantia é aquela que legitima e limita o poder do Estado sem estabelecer metas para o futuro. Meta só pode ser para o futuro mesmo, né? Não tem como fugir disso. Então, é uma Constituição que conserva o que já foi conquistado, sem estabelecer metas. Olha que legal. Por sua vez, uma por sua vez, uma Constituição dirigente é aquela que legitima, sim, ela conserva o que já foi conquistado, com estabelecimento de metas. Show, né? Pois é. E a norma, aliás, e a Constituição balanço? A Constituição balanço é uma Constituição de registro, né, de um dado estágio das relações de poder no Estado. Ela faz, como o próprio termo já diz, né, ela faz um balanço entre um período antecedente e o outro atual. Então, uma Constituição balanço é aquela que faz um RG, né, do período anterior, né, e o atual sobre a relação do poder do Estado. Pronto. Ela faz apenas um registro. Isso aqui era dessa forma, agora está desse jeito. Evoluiu para esta monta. Bacana, né? Sem medo, é assim mesmo. Não tem para onde correr.
Se você estudar dessa forma aqui, a coisa faz sentido. Se ficar estudando isso aqui de uma forma esparsa, como normalmente é ensinado, aí vai dar confusão sim. Bom, vamos agora tratar da classificação no que diz respeito à estabilidade, ou alterabilidade. Eu já ia colocar outro termo aqui, acredita? Vamos lá. Uma Constituição, ela pode ser, os termos da Constituição podem ser imutáveis, né? Uma Constituição pode ser imutável, e o próprio termo já diz o que significa isso, né? Uma Constituição imutável é aquela que não tem os seus preceitos que não podem sofrer alterações. Então vamos botar aqui, não pode ser alterada, ou seja, a Constituição não pode ser alterada, né? Ao passo que uma Constituição rígida, é aquela que pode ser alterada? Sim, mediante um processo difícil, um processo especial e muito dificultoso, né? Não se dá apenas por um procedimento de lei ordinária, como no nosso caso. Para a gente poder alterar a Constituição, tem um rito específico, o rito de reforma constitucional. Então, para a gente poder alterar a Constituição, mediante um PROC, um processo dificultoso. Eu posso botar simplesmente um processo difícil, né? Um processo especial e difícil. Pronto. Isso é uma Constituição rígida. Daí nós temos uma Constituição super rígida. Super rígida, Ronaldo? Uma Constituição super rígida? Super rígida. Olha, você vê aí que os termos já ajudam, né? Imutável não pode ser alterado, rígida pode ser alterado, né? Tanto é que o termo não diz que é imutável, rígida, não, ele diz simplesmente que é rígida. Então, é difícil, é rigoroso, então tem um processo especial e difícil. Quando eu falo de super rígida, botei 3 R's aqui, meu Deus do céu, meu teclado está horrível. Super rígida, eu estou falando que uma parte é rígida e a outra é imutável. Opa, então peraí. Parte rígida e outra imutável, tá? Uma parte vai ser rígida e outra parte vai ser imutável. Bacana? Bacana. Ou seja, lembra aqui que eu falei da rígida? Pode ser alterado? Pode ser alterada. Ela pode ser alterada, mas por meio de um processo especial e difícil. Isso uma parte de uma Constituição super rígida. A outra parte de uma Constituição super rígida é a imutabilidade, ou seja, não pode ser alterada. Uma parte dela pode ser alterada, sim, mas por um procedimento rigoroso, né? Um procedimento difícil, dificultoso, especial, e a outra parte jamais. Então, se cair na sua prova que a concepção, né, ou a classificação super rígida constitucional, ela é o misto da imutabilidade mais a rigidez, você vai colocar verdadeiro, tá? Parece besteira que eu estou falando, mas na hora da prova, se o negócio desse cair, eu gostaria muito que você acertasse, tá? E aí, se uma Constituição é muito rígida, né, super rígida, uma parte rígida e outra parte imutável, a gente tem que cair para uma Constituição flexível, né? É uma outra possibilidade, a gente está analisando possibilidades, né? Ou ela pode ser inalterável, ou ela pode ser alterável somente por meio de um processo especial e difícil, ou ela pode ter uma parte rígida, outra parte imutável. São possibilidades, aqui a gente tem que analisar todas as possibilidades, tá?
E quando eu falo de flexível, pode ser alterada por meio de um procedimento comum. PROC comum. Pronto. Perfeito? Perfeito. E aí a gente tem que falar das constituições semi-flexíveis, né? Uma constituição flexível ou semi-rígida. O que é uma constituição semiflexível ou semi-rígida? Presta atenção comigo, olha o termo, olha a classificação. Se eu estou dizendo que a constituição é semiflexível ou semi-rígida, é porque a alteração dos seus preceitos, a alteração das suas normas, se dará por meio de um processo difícil, uma parte da Constituição, e a outra parte por meio de um procedimento comum. É diferente lá da super rígida, né? Da super rígida. Uma parte é rígida, outra parte é imutável. Quando a gente fala da semiflexível ou semi-rígida, a gente está falando da alteração de uma parte da Constituição por meio de um processo difícil, por conta da rigidez que há, e outra parte flexível, portanto, um procedimento comum. Então, vamos colocar aqui do lado uma parte PROC difícil e especial, né? E a outra parte, vou colocar assim, né? Xzinho aqui, tá? É a outra parte, para indicar a parte. E a outra parte, um PROC comum. Pronto. Né? Bom, para poder caber tudo aqui, eu vou excluir lá em cima uma das classificações. Espera aí. Parará. Pronto. Conteúdo. Não parou por aí? Não, tem mais. Tem mais dentro do campo constitutivo, ou classificações de natureza constitutiva. Você vai ver constituições em branco. Não, uma Constituição em branco? O termo já não te diz alguma coisa, não? Pensa comigo, uma Constituição em branco. Em branco, se a gente está falando de alterabilidade ou estabilidade das normas constitucionais, então, quando tem uma classificação dita assim, em branco, quer dizer nada mais, nada menos do que uma Constituição em que não evidencia regras sobre como devem ser feitas as reformas constitucionais. Aqui, não há regras de reforma constitucional. É branca. Ela não, ou seja, está em branco a norma a respeito disso. Legal? Bom, uma outra possibilidadezinha de apresentar a norma constitucional, ou seja, uma Constituição, é quando ela se apresenta como fixa. Constituição fixa? Uma Constituição fixa é aquela que não admite a modificação dos seus preceitos, senão por meio de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Então, olha aqui, só por ANC, para modificar, para alterar as normas. Olha que bacana isso, gente, olha que show de bola. Tá? Então, ficamos por aqui com a parte constitutiva, com as classificações de natureza constitutiva. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar as classificações de natureza pós-constitutiva, ou de resultado, ou ônticas ou ontológicas, tá bom? Então, tá aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me chamar no plantão de dúvidas que eu atendo vocês. Beijo no coração.